No vídeo anterior, fizemos aqui um resumão sobre a nossa história para vocês que estão chegando agora aqui no canal. Nós que moramos aqui desde 2013 numa cidade chamada Galway. Depois nós tivemos que sair do país para ter o nosso filhinho e agora nós voltando, tentando buscar acomodação em Galway. Foi super difícil e acabamos optando por alugar essa casa, mas em outra cidade. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assiste esse primeiro, se você quiser, para fazer mais sentido. E nesse vídeo eu quero falar sobre as duas cidades que nós ficamos divididos em escolher ir ou não ir para tal cidade e como foi conseguir essa acomodação aqui. Então, se você é novo no canal, se inscreve e deixa um like para dar uma força aqui para a gente continuar fazendo esses vídeos. Então, nós ficamos super divididos entre duas cidades. Uma cidade chamada Limerick, que fica entre Galway e Cork. Uma cidade muito bonita, nós já estivemos lá várias vezes, tem vários vídeos aqui no canal sobre essa cidade também. E por que Limerick? Porque é uma cidade que até eu costumo dizer que é um dos melhores custo-benefício para morar aqui na Irlanda, principalmente para a galera que quer vir estudar, aprender idioma. Por quê? É uma cidade com um custo de vida muito inferior em relação às maiores cidades, que seria Dublin, Galway e Cork. É uma cidade com muito verde, relativamente metropolitana, claro, de acordo com os padrões das cidades da Irlanda, que são pequenininhas. E é uma cidade muito fofinha, a gente sempre teve vontade de morar lá, caso tivesse uma oportunidade. E também ficamos divididos entre a outra cidade chamada Waterford, que fica entre Dublin e Cork, no sudeste no caso. E Waterford é basicamente a mesma coisa, cidade menor até, muito fofinha, cheio de verde, que é o que a gente busca, né? Esse clima interiorano, mas também com muitas opções culturais, que é o que mais me atrai. Bons pubs, tem shopping, tem o teatro mais antigo da cidade, enfim, tem diversas coisas que nos motivou. E a gente acabou optando pela cidade de Waterford. E até vou fazer um resumão, claro, vou falar muito mais sobre essa cidade aqui no canal, mas resumindo, por que nós escolhemos Waterford? Primeiro porque, como eu falei, é uma cidade muito tranquila, um ambiente muito familiar, ótima para casais, principalmente para quem tem filho, né? E é uma cidade que oferece muitas oportunidades, principalmente por ser uma cidade, digamos que se não for a mais, é uma das que o governo irlandês mais está investindo no momento. Então os olhos do país estão voltados para Waterford. Aqui é uma cidade que está recebendo investimento muito grande em imóveis, embora aqui não tenha tanto problema com essa crise da escassez de acomodação europeia, principalmente aqui na Irlanda. Mesmo assim eles estão construindo novos bairros em pontos muito bonitos da cidade, né? Então é uma cidade que vai ter muitas casas novas. Essa casa, por exemplo, é nova. Terminou a construção dela na semana passada. E além disso, tem um outro investimento muito legal, que é a construção, diz as lendas aqui, as bocas aqui da cidade, que é o maior shopping do país. É um shopping que está recebendo investimento até externo, né? De pessoal de Dubai, os árabes estão investindo aqui nesse shopping. Então, com tudo isso, a economia da cidade, os olhos de muitos investidores estão apontados para cá. Então a cidade acaba tendo assim uma transformação muito bacana. A gente vê muita coisa acontecendo, muitas pessoas vindo. Além de ser também uma cidade turística, é a cidade mais antiga da Irlanda. Como eu falei, tem o teatro mais antigo, tem shopping, cinema, não tem tantos pubs assim como Galway, Cork, Dublin, mas também tem o suficiente para mim para curtir pubs do estilo que eu gosto, com antigos, mais modernos, tradicionais, com muita cerveja artesanal boa, uma boa gastronomia, duas praias lindas aqui do lado, que é Tramore e Dunmore East. Então, e fora que a gente tem vários amigos aqui, então várias coisas atraiu a gente aqui para essa cidade. E com certeza você vai perguntar se é possível, vocês querem fazer intercâmbio na Irlanda, é possível fazer intercâmbio em Waterford? Sim, há muitos alunos, né, que queriam vir para Waterford, muitos se matricularam aqui e outros acabaram optando por ir por outra cidade pelo simples fato de, aqui em Waterford tinha apenas uma escola de inglês, que é a Welk, que é uma excelentíssima escola, só que por ser uma escola muito antiga, muito conceituada, num ambiente muito familiar, era um precinho um pouquinho mais elevado, então nem todo mundo podia investir.
agora há uma outra escola, uma boa escola também, que está inaugurando agora em setembro. Eles já abriram vagas, né, para matrícula, inclusive eles estão com uma promoção, acho que com 1.000 euros de desconto, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Vou deixar até aqui na descrição do vídeo alguns detalhes se vocês quiserem ver depois. E eu acho que vale muito a pena, porque para quem quer economizar, ter contato com a cultura local, esse aqui é o melhor lugar. Bom, agora que vocês já sabem onde é o nosso novo lar, eu quero mostrar para vocês como foi a saga para conseguir alugar essa casa. Vou dar aí algumas dicas de pesquisa, de como olhar e observar os principais pontos que devem ser atentos antes de você fechar qualquer negócio. E também quero mostrar um pouquinho de como foi essa rotina, mostrar um pouquinho da cidade, algumas curiosidades. Espero que vocês gostem. E se curtir, não esquece de deixar o like para dar aquela fortalecida e a gente continuar motivados a criar mais vídeos assim. Bom dia. Dá um pulinho no supermercado agora. Eu estou hospedado na casa de um amigo aqui. E ele mora longe do centro, né? Tipo 2 km, 2,5 km. E aí, como eu sempre falo, todo o bairro tem o seu centro comercial local. Aqui, por exemplo, tem esse supermercado que é super bom. Aqui, ó, farmácia, restaurante, tem um pub, enfim, tem lojinhas assim, cafés. Ó, eu nem precisei atravessar a rua. Temos também ali o Aldi, que é uma rede de supermercados também ótima. Ali, logo ali, tem um café chamado Insônia, a lojinha da Tree, que é uma operadora de celular. Tem ali uma pizzaria que abriu faz pouco tempo. Tudo um do lado do outro. Bom, eu não precisei de muito tempo para conseguir arrumar uma casa aqui em Waterford. Mas antes de tudo, eu já quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Guilherme, a Luana e seus 2 lindos filhos por ter cedido aqui um espaço em sua casa, onde eu pude ficar aí pelo menos 2 ou 3 semanas enquanto eu fazia toda a pesquisa. Yeah, it's pretty good house. Yeah. Is it 3 bedrooms? 3, yeah. And suite and Yeah. And how long do you think that to 3 get weeks. done? 3 weeks. Yeah, we were told 3 weeks. Probably They are fast. The end of the second week in July, it'll be ready, that one over there. Alright, ok. Aqui em Waterford, como eu disse, foi muito mais fácil de conseguir alugar essa casa. E eu usei 2 sites especificamente para fazer a pesquisa, que é o Daft e o Properties. Então, vou botar aqui na tela algumas das ferramentas que eu utilizei para fazer a pesquisa das casas que eu achava interessante para o nosso perfil. Normalmente, na maioria desses sites, você consegue colocar as opções de ser uma casa já com mobílias, você consegue colocar o valor máximo que você quer pagar, quantos quartos no mínimo, quantos banheiros no mínimo. O aquecimento também é muito importante. Eu estava evitando o aquecimento elétrico, mas às vezes eles não colocam, então você tem que acabar indo visitar casas achando que o aquecimento não é elétrico, no fim acaba sendo elétrico. Mas enfim, você consegue fazer um filtro e uma pesquisa muito mais específica para aquilo que você está procurando. Então aqui em Waterford a gente conseguiu assim muito mais opções até do que a gente estava vendo em Galway, que é uma cidade que é o dobro de tamanho, né? Porém também é o dobro de habitantes. E aí foi muito mais fácil. Inclusive quero dar um toque aqui para vocês que assim como em qualquer parte do planeta, né? Existem sim pessoas mal intencionadas, então quero mostrar aqui esse e-mail para vocês. É um golpe muito comum aqui na Irlanda, não só aqui, mas em vários outros países, onde a pessoa coloca uma casa muito bonita, um custo-benefício perfeito, numa localidade perfeita. Ele já mostra que ele quer estar interessado em você como inquilino, te manda um e-mail perguntando se você quer ficar com a casa. Muitas vezes ele nem pede documentação, mas dessa vez ele me pediu as referências, né, que eles costumam pedir. E lembrando, para alugar a casa aqui, normalmente eles vão pedir a referência do dono da última casa que você morou, comprovante financeiro dos últimos 3 meses, junto com um payslip, que é como se fosse o nosso holerite de salário aqui. E aí, basicamente isso. Eles perguntam mais coisas pessoais, sua idade, se você é casado, se você tem filho. Quando você tem filho,
Há algumas vantagens, porque se você tem filho, é certeza que você não vai ficar fazendo festa em casa. Então, essas coisinhas assim contam muito pontos na hora de você ser escolhido como inquilino. E esse cara, ele pediu tudo isso. Na hora de combinar com ele de fazer a visita, ele já veio com aquela velha história: não, porque eu tô viajando num país X, mas você pode começar pelo Airbnb, eu alugo para você pelo Airbnb, aí você paga o valor do aluguel mais o depósito, são 2 aluguéis, o depósito seria como se fosse um calção, né? E aí essa pessoa do Airbnb vai te levar a chave para mostrar a casa para você, só que você tem que fazer o depósito e o aluguel primeiro. Cara, tipo, é golpe. E aí eu nem respondi mais também. Decidi trazer vocês aqui para uma corridinha matinal, que é quando eu acredito que eu tenho a melhor oportunidade para conhecer a região e também mostrar um pouquinho da diferença das casas aqui para vocês. Os bairros parecem o que a gente chama de condomínio no Brasil. Vocês podem ver que as casas não têm parede, assim, muros, né, de proteção. Aqui pelo menos não precisa. E todo bairro tem as suas vantagens e desvantagens. Primeiro porque quando você vai entrar num bairro, você só tem uma entrada. Não é como no Brasil, assim como um bairro tem várias entradas e saídas. As ruas são todas cortadas e interligadas. Aqui, o bairro, conforme você entra, né, tem uma entrada principal e é a mesma entrada que você sai. Então é como se fosse realmente um condomínio, né? Mas você não paga nada por esse espaço. Você simplesmente paga só os impostos, né, que a gente chama de IPTU anual, e aluguel, se a casa for alugada e tal. Então, aqui vou mostrando para vocês então que todo bairro tem, ou pelo menos a maioria, né, é uma beleza ímpar, porque principalmente agora no verão a gente pode ver como é tudo muito bem cuidado, né? A grama tá sempre aparadinha pela prefeitura, as árvores dando um charme total, as ruas são com bastante verde e, né, as pessoas têm essa tranquilidade. Agora eu quero apresentar para vocês a diferença de casas terraced house. Por exemplo, essa à minha direita é uma terraced house, ou seja, é uma casa individual. Ela não é conectada em nenhuma outra casa. Aliás, nessa rua aqui, pelo que eu vejo, todas as casas até agora são terraced house. Pode ver que tem uma porta só. Algumas têm alguns designs diferentes, né? O andar de cima é maior, outros o andar de cima é menor e o andar de baixo maior, mas elas são todas muito parecidas. Tem outro exemplo de outras arquiteturas, né? Então, qual é a diferença desses bairros? Geralmente, o governo ele faz licitações com as construtoras, né, as empreiteiras, e aí para baratear o custo das casas, né, e todos ter condições de um financiamento, comprar uma casa, eles fazem licitações, né? Pegam os melhores projetos, os melhores custos-benefícios. Assim eles conseguem baratear o custo das casas. Uma rua bem tranquila.
Essa é mais um exemplo de uma terraced house. 3 andares, ó. Garagem, quintalzão lá no fundo, não muito grande. Aqui, essa aqui já é uma semi-detached, ou seja, são 2 casas em uma construção só. E qual que é a vantagem das semi-detached, que são dessas 2 casas? É o custo, né? As terraced houses, que são as casas individuais, normalmente costumam ser mais caras. E a semi-detached, ó, essa aqui que grandona, essa aqui é uma casa só. Aí, quando a gente foi fazer as visitas, a primeira casa que eu vi foi a que eu mais gostei, né? E principalmente a Anne. Por quê? Principalmente porque era uma casa que ainda não estava pronta, era uma casa 0 quilômetros, nunca ninguém tinha morado nessa casa. E quando a Anne viu aquilo, ela falou, pega essa. Tudo bem, eu fui, a casa não estava pronta, não tinha como ter uma noção de como ficaria, mas tinha várias coisas que atraíram nossa atenção aqui. A topologia, que é aquele nível energético, quanto a casa gasta, né? Vai de classificação A até E, F. Tem casas aí que gastam um absurdo de energia. E essa aqui é uma das únicas que a gente já viu em toda a história da nossa experiência aqui na Irlanda, A. Ou seja, uma das casas mais econômicas com todo o sistema moderno, né? Porque hoje eu vou falar um pouquinho mais dessa casa para vocês no futuro, tá? E claro, por desencargo de consciência, eu continuei agendando outras visitas porque eu não sabia o quão difícil ia ser aqui em Waterford, né? Eu ia parar pra só atravessar aqui, mas eu não sei qual das casas que é, tem vários predinhos aqui, né, de frente para o rio. Aliás, é um lugar muito bonito, por sinal, deve ser bem, acho que é tranquilo pelo menos, né? É do lado do centro, o centro aqui na rua de trás, e tem um outro parque aqui desse lado. E já tivemos alunos que moraram nesse prédio, então muito provável que seja aqui, porque tem umas plaquinhas ali, let, que significa que está alugando. Isso é raríssimo hoje em dia em algumas cidades na Irlanda, porque não precisa mais colocar placa, eles colocam no site e em 2 dias já está alugado, porque forma fila de pessoas assim, interessadas, e aí eles vão lá e escolhem o melhor candidato. Então eu fiz mais, acho que 4 ou 5 visitas em diferentes casas. Galera, como vocês puderam ver, o apartamento não é legal. Por quê? Vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, não é central heating. O que significa central heating? É o aquecimento, que eles são todos interligados, então todos os cômodos têm um tipo de aquecimento. No caso, essa casa, o aquecimento é elétrico, então cada cômodo tem um aquecimento individual, e por ser elétrico, isso torna as contas de eletricidade muito caras. Nesse caso, o melhor negócio seria ter o aquecimento centralizado, central heating. E aí eles podem ser ou movido a óleo, que aí tem um motorzão lá que posso mostrar qualquer hora, ou movido a gás. O a gás é o melhor de todos, mas o óleo também é ok, é mais barato do que o elétrico. E a casa ali eu já senti um cheirinho de mofo, ela foi recentemente pintada, então ali muito provavelmente a gente vai ter problemas ali de umidade, e a Anne e o Raoni são bastante alérgicos, então essa casa aí eu já pulei fora. Daí eles te dão esses formulários, né, que geralmente, se você tiver interesse, você preenche e manda um e-mail para eles com tudo isso que eles estão pedindo aqui, né, referência de outras casas que vocês já moraram, enfim, documento com fotografia, documento de identidade, uma prova de renda, né, recursos financeiros que você tem, assim como no Brasil, até menos burocrático, aqui não precisa de fiador, nada.
Uma outra dica que eu quero dar é o seu vestimento, né? Quando você for fazer uma visita, procura vestir uma roupinha bacana, que nem eu tô aqui e ainda não... Minhas coisas não vieram todas, né? Nós estávamos morando em Portugal, então tudo em caixa, vindo por navio e tal. Eu tinha uma camisa social só, eu fui passar e queimei a camisa, abri um buraco. Aí eu coloquei uma jaqueta, né? Por cima, que eu achei o mínimo mais assim, neutro possível. Mas tá uns 20 graus aqui, eu tava suando, não vi a hora de tirar aquilo. Agora eu vou dar um pulinho em algumas imobiliárias. Mas antes eu vou ver se esse pessoal que tá servindo almoço. São quase 3 horas e eu ainda não almocei. Are you still serving food? Yes. Yes. It's kind of like a fish and chips, burger, Okay. stuff like that. Yeah. And we also have sandwiches. Thank you very much. Yeah, perfect. Thank you very much, Lily. Bye bye. Então eu fiz mais, acho que 4 ou 5 visitas em diferentes casas, todas até que boas, tá? Mas o mais curioso é o seguinte: todas as casas me ligaram dizendo que a gente tinha sido escolhido para ser o inquilino. Isso foi assim surreal, assim, a gente não esperava algo que acontecesse tão facilmente. É claro que a gente acabou então escolhendo essa casa aqui, que é a casa novinha. No fim, a gente acabou escolhendo então por Waterford e não vamos voltar mais para Galway. Mas eu acho que o apego não deve ser visto como algo bom, pois há tanto para se ver e viver em outros lugares que seria injusto usar aquilo que temos de mais precioso na vida para permanecer parados em apenas um lugar: o tempo. Ficamos por aqui por enquanto, faremos o possível para que tudo valha a pena, mas agora sinto que as coisas começarão a ter uma rotina novamente. Vou conseguir dar mais atenção aqui para o canal e em breve é certo que estaremos soltando as amarras e novamente para ir em busca de novas aventuras em algum outro lugar, em algum outro continente por aí.